Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Pastor Wilson Nascimento, pastor da igreja Ágape, Santa Coloma de Gramanete, Cade Maior, número 80. Aí estamos nós. Tá? Seja bem-vindo à nossa live desse dia, nosso vídeo. E o vídeo de hoje eu quero falar sobre algo muito interessante, muito curioso, como diz os espanhóis. Quero falar sobre o capítulo 32 de Gênesis. Especificamente, se nós lermos todo o capítulo 32, nós vamos ter uma visão mais ampla, mais dinâmica, realista e, sobretudo, um entendimento mais amplo do que o texto nos diz. O capítulo 32 trata de Jacó no Vale de Jaboque, o Val de Jaboque, ok? Eu quero iniciar este vídeo falando sobre algo muito atual. Todos os pregadores que pregam sobre Jacó têm a mania de querer colocar palavra no texto bíblico ou incrementar os textos bíblicos, criando expectativas, querendo demonstrar conhecimento, usando até mesmo termos teológicos, exegéticos, termos gramaticais, para simplesmente justificar um pensamento humano, um pensamento, por que não dizer propriamente seu, ou do pregador em questão, em apreço, ou em análise. E os pregadores têm o hábito de dizer: Jacó foi um homem corrupto, Jacó foi um homem usurpador, Jacó foi um homem enganador, Jacó foi ladrão, Jacó foi isso, Jacó foi aquilo, e colocam tantas coisas. Mas quando nós lemos o texto, quando nós estudamos ou estudarmos acerca da vida de Jacó, nós vamos encontrar algumas coisas que deveriam ser levadas em conta, em consideração, com relação à vida deste homem de Deus. Esse homem que teve o seu nome mudado por questões de circunstâncias. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Não foi simplesmente para ministrar uma bênção sobre a vida de Jacó, ou uma promessa, ou promessas, ou selar uma aliança. Não. Deus simplesmente decidiu trocar o nome de Jacó, e uma das razões óbvias, quando você lê sobre a vida de Jacó, foi exatamente devido ao seu passado, devido à sua história, devido não propriamente dito ao seu comportamento, porque Jacó não teria tomado nenhuma decisão em tomar a primogenitura do seu irmão Esaú, não teria tido nenhuma probabilidade, visão, ou no coração de Jacó não havia nada disso. Por quê? Porque Jacó tinha consciência que a primogenitura, a bênção, era para o filho mais velho. E isso era preceito, isso estava na lei, isso estava nos estatutos do povo, isso estava no costume. E então Jacó simplesmente, ele tomou essa atitude, essa decisão, influenciado pela sua mãe. Porque na realidade, eu diria que se alguém tinha que ter o nome trocado ali, foi a sua mãe, né? Porque Jacó foi influenciado, ele foi envenenado pela sua mãe, né? Para tomar tal decisão, para tomar tal atitude. Se não fora isso, Jacó seria abençoado do mesmo jeito com o nome Jacó, e ponto. Porque a bênção de Deus já estava sobre a vida de Jacó. Deus já tinha um propósito sobre a sua vida. Deus já tinha selado uma aliança com Jacó. E eu volto a dizer que a mudança do nome de Jacó não foi simplesmente
para que nascesse a nação israelita, não foi simplesmente por uma questão de uma bênção somente. É claro que depois vieram as bênçãos sobre a vida de Jacó, mas a nação israelita nasceria de qualquer forma porque já estava no plano de Deus. Jesus era um judeu, né? Então a nação, de qualquer forma, ela viria a existir no futuro. Agora, claro que a bênção passa por Jacó. É óbvio, é evidente, a Bíblia ensina isso. E Deus mudou o nome de Jacó, porque esse nome ficou um nome marcado, um nome pesado, um nome com uma história fatídica, ruim. Então, se alguém tinha que levar a culpa em tudo isso, se alguém tinha realmente que ser responsabilizado por esta atitude que Jacó tomou, foi a sua mãe, que o influenciou, que praticamente forçou para que ele mentisse ao seu pai, para que ele enganasse o seu pai, para então possuir a bênção da primogenitura, tá? Tô com um problema aqui entre o português e o espanhol. Primogenitura. Então, vamos ver alguns pontos que eu quero ponderar. Primeiro, Jacó, com o Senhor nome de Jacó, ele seria abençoado por Deus, porque Deus já tinha um propósito na sua vida, tá? Não é o seu nome, não é a sua história, não é o que você está passando, não é a situação que você está enfrentando que vai impedir de Deus te abençoar, tá? Vai impedir de Deus te honrar, desde que você reconheça, desde que você busque, desde que você faça o que fez Jacó no Vale de Jaboque, quando teve um encontro com o anjo, quando teve um encontro com Deus. A Bíblia diz que Jacó simplesmente, ele não forçou uma situação, mas ele fez uma exigência, porque era uma questão de vida ou morte ao anjo. Não te largarei, não te deixarei ir, sem que tu me abençoes, ou se não me abençoares. A minha palavra para você nesse dia é esta: agarra o anjo, tá? E fale com ele, e busque da parte de Deus uma resposta, uma bênção, porque Deus pode perfeitamente, em pleno século XXI, se apresentar de você de uma forma teofânica, de uma forma linda, maravilhosa. Tá? E a Bíblia diz que os anjos são seres a serviço de Deus, né, para abençoar para aqueles que nele, para aqueles que lhe servem, lhe confiam, à nossa disposição. O salmista vai dizer que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor e nos livra. Então, eu vejo aqui algumas coisas básicas. Primeiro, a decisão de Jacó foi uma decisão influenciada pela sua própria mãe. Então, Jacó, ele tem culpa, claro, porque ele praticou, né, o pecado do engano. Tem culpa, claro que tem culpa. Mas a sua mãe foi a maior responsável por esta situação delicada. Não chamo de catastrófica, não chamo de uma decisão desastrosa, não. Porque no final, Deus reverteu toda essa situação em bênção sobre a vida de Jacó. Então, primeiro ponto, Jacó tomou essa decisão, tá, simplesmente incentivado pela sua mãe. Tá? Sua mãe simplesmente disse: você tem que fazer, você tem que agir, você tem que fazer o que eu vou te dizer, para que você possa então enganar o seu pai, que já está velho, já não vê direito, e assim você vai ter a bênção da primogenitura. Tá? Primogenitura. Primeiro. Segundo, Jacó, o seu nome é bem verdade, que devido à situação toma uma conotação de usurpador. Mas no fundo, Jacó também foi um homem abençoado. Então, nós não podemos lançar sobre ele palavras de maldição, palavras pesadas, palavras que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz que Jacó foi ladrão, que Jacó fez isso, que Jacó aquilo, não. A Bíblia que diz é que ele simplesmente
movido por incentivo da sua mãe, ele simplesmente foi ao seu pai e enganou seu pai. E o seu pai, então, abençoou ele com a bênção da primogenitura. Ok? E quando Esaú chegou, a bênção já tinha sido dada a Jacó. Tá? Terceiro, eu vejo que aí também houve um erro da parte de Esaú. Um descuido. Porque Esaú sabia da preferência da sua mãe pelo seu irmão Jacó. E muitas vezes a prudência, muitas vezes a sabedoria, muitas vezes a inteligência e muitas vezes por falta de decisão, de uma posição, de uma postura, nós acabamos perdendo a bênção. Eu acredito que Esaú, quando percebeu que a sua mãe tinha o coração voltado para Jacó, o que ele teria que ter feito é ir ao seu pai e disse: pai, vamos resolver esse problema de uma vez por todas. O senhor já não vê mais, o senhor já está cansadinho, o senhor já está idoso. Eu amo muito meu pai, o senhor sabe que eu lhe respeito, conheço a palavra de Jeová, a palavra, né, de Javé. Então, papai, me abençoa de uma vez, vamos acabar com isso e já resolvemos esse problema de uma vez por todas. Mas não, ele preferiu esperar, ele confiou. E às vezes nós precisamos confiar, como diz o ditado, desconfiando. Porque nem tudo que reluz é ouro. E às vezes nós precisamos nos posicionar. Eu creio que Esaú, ele não pensou nisso e não se posicionou. Então, a palavra de Deus para você nesse dia é essa: se posicione diante das circunstâncias, diante das adversidades, diante das provações. Se posicione e fale na intimidade com Deus, sobretudo, peça a Ele, conversa com Ele, porque a bênção está à tua disposição. Basta tão somente você se posicionar. Quarto lugar, o que eu vejo também é que Jacó, apesar de toda essa situação, ele era um homem que tinha um coração quebrantado, né? Porque quando ele deitou naquela pedra lá no Vale de Jaboque, pôs por travesseiro, e ele teve a visão da escada topando no céu e os anjos subindo e descendo, a Bíblia vai dizer que Jacó simplesmente ele despertou do sono e demonstra que Jacó era um homem temente a Deus. Apesar de uma situação de fuga, para não perder a sua vida, a sua família, para preservar a sua vida, a sua família e seus filhos, a Bíblia diz que Jacó então ele dá um grito, um brado, dizendo: quão terrível é este lugar. Deus estava nesse lugar e eu não sabia. E o que aconteceu simplesmente foi quando o anjo aparece então para ele e ele começa uma luta com o anjo, tá? Em busca da sua bênção. É outra coisa que nós precisamos ter, essa sensibilidade, quebrantamento, sobretudo temor a Deus, e que nós possamos entender que Deus está em todos os lugares. Está comigo agora caminhando aqui, por causa do meu triglicerídeo, do meu colesterol. Está com você aonde você estiver agora, no seu carro, no seu táxi, no seu caminhão, tá? Dentro de um ônibus, quem sabe no teu trabalho, quem sabe pedindo para Deus uma palavra, pedindo para Deus uma resposta. A resposta de Deus neste dia é essa: Deus está em todos os lugares. E Jacó disse: quão terrível é este lugar, o Senhor estava nele e eu não sabia. Então tenha consciência que Deus está em todos os lugares. E nesse dia Ele pode te tocar, te curar, te libertar, te abençoar. Porque a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a Bíblia diz que nós pedirmos alguma coisa ao Senhor, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então creia que Deus está no controle de todas as coisas e que hoje pode ser o dia da sua bênção, do seu encontro com Deus, do seu encontro com a vitória, do seu encontro com a bênção, do seu encontro com o milagre. Jacó, ele sai em fuga, em desespero. Jacó sai sem perspectiva de vida. Jacó sai andarilho, errante com a sua família, com seus rebanhos, com seus criados, porque ele sabia, a notícia é que Esaú vinha para aplastar, para acabar com tudo. Esaú vinha com ódio, com raiva, com rancor. Ele vinha simplesmente decidido
a destruir a vida de Jacó, sua família, seus rebanhos, tudo que ele possuía, porque ele sabia que ele tinha perdido algo muito valioso, que era a primogenitura. Hoje, graças a Deus, nós já não precisamos mais disso, porque Jesus veio, morreu na cruz, pagou o preço, e a nossa bênção está garantida desde que nós andemos no centro da sua vontade, obedeçamos a sua palavra, nos livremos de todo embaraço, como diz a palavra de Deus, que desde que nós deixemos para trás uma vida de pecado, de erro, orgulho, vaidade, hipocrisia, mentira, engano, então nós estaremos certamente debaixo da proteção e da bênção de Deus e seremos alcançados pelos seus milagres. Jacó, no momento de fuga, de medo, de pânico, porque na realidade ele não sabia quando, a que hora, que momento ele teria esse encontro catastrófico com seu irmão. Quinto lugar, eu vejo nesse capítulo, nesse texto, que Deus, ele é o Deus que proporciona encontros maravilhosos. A Bíblia diz que Jacó esperava um encontro trágico com seu irmão, um encontro de desgraça, um encontro de sangue, um encontro de miséria. Um encontro de... Me jogaram terra lá de cima, pó lá de cima, sujeira, caiu em cima de mim. Fui sorteado. Aí não posso ser como Jacó. Tenho que ter paciência, suportar a prova e dar glória a Deus. Estava uma moça ali em cima de bicicleta, eu olhei, ela ficou tudo sem graça. Então o que aconteceu? Simplesmente, voltando para o texto, Deus proporcionou um encontro e Deus mudou o cenário. Depois que Jacó se encontrou com o Senhor no vale, o Senhor falou com ele, o coração de Jacó se acalmou. A partir do momento que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, mudou a sua história, quando Jacó percebe que Esaú, com toda a sua comitiva, seus soldados, seus trabalhadores, né, seus peões, seus jagunços, vinham no seu encalço, o que Jacó fez? Você conhece a história. Colocou alguns animais à frente, colocou os camelos carregados de presentes, colocou as crianças, mulheres na frente e mandou ao encontro de Esaú, como uma forma de presente, de compensação, também uma forma de reconhecimento pelo seu erro, pela sua loucura que ele tinha praticado, debaixo dos conselhos da sua mãe, sob os conselhos da sua mãe, sob a orientação da sua mãe. Ele tentou amenizar a situação. Só que quando Esaú chegou, que viu as crianças, viu as mulheres, viu tudo aquilo diante dele, a Bíblia diz que Deus quebranta. A Bíblia mostra, a Bíblia não diz. A Bíblia nos mostra que Deus quebranta o coração de Esaú, Esaú chora. E o que aconteceu? Aquilo que era ódio, aquilo que era uma sensação de vingança, aquilo que era uma sensação de tragédia, se transformou em um grande milagre e uma grande bênção. A Bíblia diz que quando ele chegou, se encontraram, houve reconciliação, houve perdão, houve abraço, houve entendimento e simplesmente Esaú volta para trás e Jacó segue o seu caminho abençoado e com o seu nome mudado. Eu acredito que Jacó deve ter dito para Esaú: meu irmão, Jacó não existe mais. Jacó morreu. Eu não sou mais Jacó. Não, quem é você? Você é o meu irmão. Não. Eu acredito que Jacó deve ter testemunhado a Esaú dizendo assim: olha, eu encontrei com o Senhor lá no Vale de Jaboque. O que eu fiz com você foi um momento de fraqueza. Foi um momento de ilusão. Foi um momento de besteira. Foi um momento em que eu estava totalmente iludido pela nossa mãe. Meu irmão, eu fiz a besteira. Eu fiz a loucura. Mas agora é outro momento. Por quê, meu irmão?
porque eu não sou mais Jacó. Agora o Jacó não existe mais, o Jacó morreu, o Jacó deixou de existir. Então tudo aquilo que aconteceu fica para trás. Inclusive, se você quiser a primogenitura, é sua, porque o Jacó morreu, não existe mais. Se você quiser essa bênção, ela é tua, porque o Jacó já não existe mais. E com quem eu estou falando? Você está falando com Israel. Meu nome já não é mais Jacó, meu nome agora é Israel. Que coisa linda. Deus muda cenários, Deus muda situações, Deus muda tragédia em bênção, maldição em bênção, morte em vida, doença em cura. Deus quer te curar nessa tarde. Para mim aqui é a tarde, porque aqui vai dar 1h da tarde já aqui na Espanha. Deus quer transformar toda essa situação de tragédia, de angústia, de doença, de pânico, de perda, em saúde, em vitória, em milagres, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. E eu quero profetizar pela palavra, debaixo da poderosa mão de Deus, pelo poder que há no sangue de Jesus e no seu nome poderoso, e pelo poder que há na sua preciosa palavra, eu quero nesta tarde te abençoar, dizendo: seja livre deste mal, seja livre dessa tragédia, seja livre dessa enfermidade, seja curado, curada dessa enfermidade, seja qual for, câncer. E eu quero dizer para você que o veredito Deus vai dar favorável a você. Deus vai mudar esse cenário. Portanto, receba a vitória em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. A porta vai se abrir na tua vida em nome de Jesus. A restituição vai chegar na tua vida em nome de Jesus. As perdas serão ressarcidas em bênçãos, em vitória em nome de Jesus. Portanto, receba em nome de Jesus esta palavra profética neste dia, que eu ministro sobre a sua vida pelo poder que há na palavra, porque eu não falei de mim, eu falei da palavra. E as síndromes, e as situações, e as tragédias que se abateram sobre a vida de Jacó, quem sabe sejam sobre a tua vida também, quem sabe até piores. Mas para Deus não há nada impossível, porque o Deus de Jacó, agora Israel, o Deus de Israel é o teu Deus. O Deus que muda nome, o Deus que muda situações, o Deus que muda história, o Deus que muda projeções, o Deus que muda situações impossíveis, o Deus que cura câncer, AIDS, todo tipo de enfermidade, pulmões, sangue, veias, artérias entupidas, coronárias, o Deus que cura, o Deus que muda a situação. Ele está dizendo para você nesta tarde: eis que eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Receba a tua vitória, receba a tua bênção, receba o teu milagre e tenha o teu nome mudado. De perdedor para vencedor, de derrotado para vitorioso, de enfermo para curado, de problema para solução. Tenha o teu nome mudado nesse dia, em nome de Jesus. Um abraço, fique na paz do Senhor e não se esqueça: o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus de Esaú, o Deus que nós servimos é o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme Hebreus 13:8. Meu abraço na paz do Senhor.